Olá, irmãos amigos. Estamos aqui pregando uma série de mensagens sobre a pessoa do Senhor Jesus e hoje nós queremos mencionar quem foi Jesus, o homem de respostas curtas, mas impactantes. Um homem de respostas curtas, mas impactantes. Como tem sido suas respostas? Como tem sido seu diálogo com as pessoas? Qual tem sido seu vocabulário? O que você tem usado? Tem impactado as vidas que estão próximo de ti? Vamos ver uma passagem bíblica em Mateus capítulo 22 e nós vamos ler do verso 16 ao verso 22. Veja que história interessante. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhes: De quem é esta esfinge? E esta inscrição? Dizem-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Verso 22. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, e deixando, se retiraram. O nosso mestre é maravilhoso. Respostas curtas, mas que mudavam o pensamento das pessoas. Cada vez que Cristo abria a boca, algo acontecia. Mesmo em silêncio, como nós pregamos agora recente, só no olhar dele para Pedro, só no silêncio Jesus já ensinava. É o Filho de Deus, é o Salvador, é o Redentor, é a promessa de Gênesis 3,15 se cumpriu. Pensa nisso. Essa passagem envolve os herodianos. Se você prestar bem atenção, os herodianos se aproximaram e eles elogiaram Jesus, mas era um elogio falso. Eles não queriam, eles queriam colocar o Senhor Jesus numa situação delicada e eles fizeram. Para nós humanos, eles conseguiram. Os discípulos estavam lado a lado com Jesus. E se você não pagasse o tributo a César, você morria. E se você pagasse o tributo a César, você estaria contra o povo judeu. E Jesus era judeu. Então, olhando para a pergunta daqueles herodianos, não havia resposta. Não tinha uma escapatória. E eles fizeram esta pergunta. Mas olha como eles se aproximaram e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro. Olha como os hipócritas se apresentam. Bem sabemos que é verdadeiros e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. E de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Mentirosos. O próprio Jesus vai chamá-los de hipócritas aqui no texto. O próprio Senhor Jesus. Então eu posso chamá-los de hipócritas também. Jesus já chamou. Versículo de número 17. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Olha a pergunta. É lícito pagar? O Senhor é o mestre, o Senhor não é, o Senhor é o Filho de Deus. Agora nós queremos te fazer uma pergunta. É lícito pagar o tributo a César ou não? Se os discípulos fizessem essa pergunta numa dúvida, Jesus responderia da maneira mais simples, ensinando os discípulos. Mas aquele grupo de herodianos perguntou, o próprio texto vai dizer, para experimentar Jesus, para tentar Jesus. Essa passagem em Marcos e Lucas mostra que eles estavam tentando ao Senhor. Olha o que Jesus diz no versículo de número 18. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Eles se aproximaram, porque eles queriam colocar Jesus numa situação sem resposta. Várias vezes fizeram isso. Jesus, sempre com as suas respostas curtas, desmontou todo mundo.
Jesus com as suas respostas curtas, mas impactante. Olhe, quanto nós devemos aprender com o Senhor? Nossas respostas devem impactar as pessoas que estão ao nosso lado. Nossas respostas devem impactar as vidas. Nossas respostas devem mudar o rumo das pessoas que estão tristes. Hoje nós temos um mundo considerado a doença do século, a depressão. Nossas respostas devem animar o povo. Imagina se você vai visitar o doente, você olha para o estado dele, está lá depressivo, você olha para o estado dele, vixe, esse aí já vai morrer a semana que vem. Não vá não. Você vai acabar de matar. Quando Jesus foi na casa de Simão leproso, na véspera da sua crucificação, ele entrou lá, amigo, eu estou aqui, mas o senhor não pode entrar porque eu sou leproso. Não, eu estou aqui sim, porque eu sou seu amigo. E eu vim aqui te dar um abraço, vem cá logo me dar um abraço. Mas a lepra era contagiosa, não podia dar abraço. Ele deu um abraço. Hoje eu encontrei um colega de ministério. Quando eu menciono hoje, a gravação vai sair alguns meses pela frente aí. Mas hoje eu encontrei um colega de ministério, um veterano nosso. E eu dei um abraço nele. Ele foi lá só para dar uma força em um concílio que nós estávamos participando. Ele está um pouco enfermo. Ele não tem condições de participar. Mas ele foi lá dar uma força. Eu vim aqui só para dar um oi. Ele saiu da casa dele, o filho, a esposa. O filho foi dirigindo. E eu olhei para aquele estado e falei, olha, me abençoou muito, mas eu tenho certeza que vai abençoar mais ainda a vida do rapaz que ia passar pelo concílio ministerial hoje. E o rapaz veio lá e conversou com ele lá de fora e chorou. Ele marcou minha vida com aquela decisão que ele tomou hoje. E a vida do rapaz que ia passar pelo concílio mais ainda. As nossas palavras devem impactar as pessoas, nossas ações devem impactar as pessoas. Jesus estava numa situação ao olhar humano sem saída. Se ele respondesse que era lícito, ele tinha ficado contra o povo judeu. Se ele respondesse que não era lícito, ele iria ter sentença de morte naquele instante. Jesus olhou para aqueles homens e disse, seus hipócritas, vocês querem me experimentar? Me dê aqui uma moeda. Olha a resposta de Cristo. E eles pegaram a moeda e diz, de quem é a foto que está aí nesta moeda? E eles disseram, de Tibério César. Sabe como era a moeda lá em Roma? Você tinha a foto do imperador, e aí você tinha o nome, Tibério César, um Deus. Um Deus. Um simples mortal querendo ser Deus, que não era. E o Filho de Deus, que é Deus, se apresentando como Filho do homem. Querendo ser homem, querendo ser humano igual a nós, para estar aqui no meio da espécie humana, para salvar a espécie. Que paradoxo, né? O simples mortal, de orgulho, de arrogância, Tibério César, um Deus. E o Filho de Deus se apresentando como Filho do homem. Mas vamos continuar. Ele pede a moeda, o que é que tem aí na moeda? A foto de César. Aí ele diz, então, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E o texto bíblico diz que eles se maravilharam e não quiseram perguntar mais. E saíram. Como têm sido suas respostas? Têm sido respostas impactantes? Se você estiver cheio de Bíblia, sua resposta vai impactar as almas que estão ao seu lado. Se você estiver vazio de Bíblia, nem você está sendo impactado. Nem você. Cheio de Bíblia, você vai impactar as pessoas. Eu queria terminar nesta noite perguntando a você: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O medo nos trava de tal maneira que a gente não tem coragem de tomar a decisão certa. Deus é o Criador, você é uma criatura de Deus. Mas nessa noite Ele queria que você se tornasse filho. Se você entender o sacrifício de Jesus Cristo e se entregar a Jesus, seu nome é escrito no livro da vida. Creia pela fé, se entrega a Jesus Cristo.
Toma a decisão nesta noite. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Deus te ama muito. Você, crente, já passou da hora. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Tua vida, tua família, teus filhos, teus bens no sentido, não é esse evangelho que se prega, não, traga tudo, não é isso não. A Bíblia não ensina isso não. Mas usa isso para a obra de Deus. Usa para abençoar a causa, missões, os missionários. Pensa nisto. Amanhã pode ser tarde demais. Dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Bastou. Aquela resposta, eles não quiseram perguntar mais nada. Tome a decisão certa. Dai a Deus o que é de Deus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento, pelas vidas que assistem a Deus. Abençoa cada uma, Pai, em especial. Sustenta, Deus, com o teu poder, com a tua graça. E ajuda-os, ó Deus, a tomar as decisões certas na vida. Eu te rogo estas bênçãos no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.